Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 18 de agosto e no resumido número 377, chatbot falso era na verdade um humano. Botão de pular anúncios ameaça podcasts. Textos e arquivos gerados pelo Claude ganham marca d'água. IA aprende a mentir para atingir objetivos. OpenAI perde mais uma chefe de ética. Entregador de app garante salário mínimo na Austrália e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana aí teve uma reportagem no Fantástico sobre esse uso de drones por facções criminosas no Rio. Tem sido usado para lançar granada uns sobre os outros. A polícia conseguiu mapear até de onde decola algum desses drones, vários deles fora das comunidades, e também mostrou como as facções já têm comprado equipamentos para combater drones. Eu falo há bastante tempo aqui no Resumido sobre o que vai acontecer quando tiver drone em toda parte, entrega de drone, pizza passando na janela, e que teria também esse risco desse uso e parece que chegou. Eu fico angustiado com os caminhos que isso vai tomar, porque é muito difícil de conter. Então, essas guerras e ações que ocorriam horizontalmente parece que vão começar a acontecer verticalmente também, né? Ganha mais um plano para ser acompanhado. Antes de começar o episódio, gostaria de avisar que tem alguns recados lá no final. Quase todo mundo ouve até o fim. A retenção do resumido passa de 80% em quase todos os episódios. Mas como não sei se você é uma das pessoas que ouve até o fim ou não, ouça porque tem alguns recados por lá. E queria também aqui agradecer aos novos assinantes do Resumido. Você que ouve o podcast há muito tempo sabe que esse projeto é financiado em grande parte pelos assinantes. É muito importante a maneira do Resumido continuar existindo e ter o mínimo de verba para poder pagar os custos. Até hoje a gente não atingiu o objetivo, ainda está perto de 50%, um pouquinho empacado. Então, se você não fez sua assinatura ainda, é só você ir em resumido.cc/assinatura, são R$20 por mês, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e ajuda a banquinha aqui a seguir. E aproveitar também para agradecer os novos assinantes. Essa semana, o Luiz José e o Daniel se tornaram assinantes. Muito obrigado. Espero que mais gente siga esse exemplo para o Resumido continuar chegando em tanta gente e trazer essas discussões tão importantes sobre a nossa vida hiperconectada e esses caminhos digitais. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Will you explain what you've actually created? I made this chatbot that looks like a traditional LLM, but on the other side, it's just me manually answering questions. Um outdoor em São Francisco chamou muito a atenção porque falava de um novo chatbot que seria o líder desse tipo de interface. E ninguém nunca tinha ouvido falar dele. Era chattjb.org. Era o endereço do site no outdoor. São Francisco, hoje em dia, a maior parte dos outdoors são ocupados por alguma startup vendendo algum serviço de IA. Então as pessoas já não prestam muita atenção, mas nesse caso, algumas pessoas resolveram seguir e clicar. Só que tinha um detalhe. Num cantinho ali do outdoor, que estava escondido por uma árvore, dizia que o AI, nesse caso, né, a sigla para IA, inteligência artificial em inglês, significava indivíduo comum, average individual, e não AI. Isso porque quem estava respondendo as perguntas que chegavam por esse chatbot era um artista chamado Tucker James Bryant, por isso TJB, do nome do site, né, chat TJB, que sentava no computador e ia respondendo cada pergunta que chegava. A interface toda parecia o do ChatGPT mesmo, que as pessoas já estão acostumadas. E ele falou que chegou a trabalhar até 10 horas por dia só respondendo esses usuários e que o projeto é uma obra de arte que ele queria satirizar essa rendição cognitiva, né? Todo mundo terceirizando as decisões, as respostas para IA sem pensar muito. Então ele queria fazer essa provocação de receber as mensagens e ele responder como humano. Só que o que aconteceu é que mesmo sabendo que estavam falando com um humano, porque tinha um aviso no site, para quem estava mais atento, e para algumas pessoas ele teve que avisar, as pessoas continuaram compartilhando várias questões íntimas, buscando algum tipo de conexão com uma interface que estava imitando um atendimento automatizado, mas estava lá o Bryant, de 32 anos,
respondendo às pessoas. Ele acabou tendo que recrutar alguns colaboradores voluntários para dar conta do volume de pedido que chegava pelo chat. Algumas pessoas pediam alguma foto, alguma imagem, eles desenhavam de qualquer jeito assim no computador e enviavam. Às vezes dizia que estava cansado, tinha que ir no supermercado. E impossível responder tudo que chegou. Ele chegou a ter 50 mil acessos. Então, esses voluntários decidem, escolhem que vão responder ou não. Então, não adianta mandar um problema complexo de matemática que talvez seja ignorado. A repercussão desse experimento tem muito a ver com o cansaço que as pessoas estão de conteúdo gerado por IA. Algumas plataformas, inclusive, estão reagindo a isso do ponto de vista comercial. O X, o antigo Twitter, substituiu o modelo de compartilhamento de receita do que eles chamavam de Original Content Rewards Program, que era o programa que gerava receita para os criadores e que agora só vai remunerar conteúdo que for considerado original e de alta qualidade. No X é muito comum as pessoas só ficarem repostando, copiando o conteúdo um dos outros, e isso eles não vão mais considerar como um conteúdo válido, só se a pessoa estiver fazendo algum comentário, alguma análise, alguma reação relevante que acrescente alguma coisa que está na perspectiva do vídeo original. Isso significa que todo mundo que participava desse programa agora vai ter que se reescrever e eles mudaram os parâmetros. Agora, para você participar desse programa, você tem que ter pelo menos 500 usuários verificados e 500 mil impressões qualificadas em 90 dias. Então, boa sorte, isso é para pouquíssimas pessoas. É quase impossível pegar atração no Twitter hoje em dia, ainda mais... ou no X, desculpa, ainda mais sem você ser verificado, né? Sem você ter pago essa conta. E quem tá fazendo algo parecido é o YouTube, que agora também vai dobrar o número de horas exigidas para poder monetizar um vídeo, sobretudo nos Shorts, né? Que é o segmento dos vídeos curtos do YouTube. Ainda falta um tempo para essas exigências entrarem em vigor, vai ser a partir de fevereiro do ano que vem, mas os novos canais vão precisar de 8.000 horas qualificadas de exibição nos 12 meses anteriores ou conseguir 20 milhões de visualizações qualificadas dos shorts em 90 dias. Só para ter uma ideia, o limite hoje em dia são 4.000 horas ou 10 milhões de visualizações de shorts, o que já é muita coisa. Eles estão dobrando, ou mais do que dobrando, no caso do número de horas, e fica bem difícil você alcançar, porque 20 milhões de visualizações em 90 dias já é para um canal que está com uma boa atração. E isso também é uma busca do YouTube por conteúdo de melhor qualidade, né? E tentar desqualificar conteúdo gerado com IA em volume só para gerar view e conseguir monetizar dessa forma. Então eles estão começando a botar parâmetros que são um pouquinho mais subjetivos em termos da qualidade do conteúdo, mas também objetivos no sentido dos números. Então essas pessoas que ainda sonham em virar um influencer, um creator e faturar no YouTube, essa febre de cursos de dark channels, né, canais que você nem bota o rosto e só gera conteúdo automático para faturar, parece estar com um dia contado. É uma espécie de autocuidado da plataforma, porque se você empurra tanto conteúdo ruim nos usuários, a tendência é as pessoas começarem a abandonar, e eu acho que o YouTube não quer isso, né? Uma história que não tem muito a ver com isso que eu tô falando agora, mas que eu achei curiosa, é que tá rolando uma dificuldade de comprar sardinha enlatada nos Estados Unidos, e o motivo disso é muito vídeo falando de sardinha como um alimento que sempre foi visto como um alimento barato, pouco sofisticado, e que por conta das redes sociais está virando um símbolo de alimentação saudável, de alta ingestão de proteína, que é a moda da vez, e até para emagrecer. Esse aumento do consumo acabou encontrando uma cadeia produtiva que já está pressionada pelo aquecimento do oceano mesmo, pela queda da população de peixe, pelo encarecimento da pesca e agora com mais gente querendo a sardinha. Acho que acaba sendo isso que essas plataformas querem, né? Um conteúdo que gera um comportamento, que gera receita até fora da rede, para poder engajar os usuários, que tem sido uma tarefa cada vez mais difícil. A Media Plus falou de um estudo e listou 5 tendências que estão remodelando a maneira que a geração Z e a geração Alpha estão se conectando com marcas. E a pesquisa aponta algumas coisas que já são conhecidas, né? O uso de ambientes mais privados, até ambientes físicos, e uma comunicação mais fragmentada, acontecendo mais através de inbox, mensagem direta, do que propriamente em posts públicos, e que por conta disso, nesse cenário novo, o número de seguidores quer dizer menos do que a capacidade de gerar compartilhamento. É mais importante um conteúdo para uma marca ser compartilhado do que propriamente ser
publicado por um perfil com muitos seguidores, porque ninguém está vendo o feed. As pessoas estão muito mais tempo no inbox, ali vendo as mensagens diretas, do que navegando no feed. O estudo falou até que 70% do engajamento da geração Z no Instagram acontece nas mensagens diretas, e também um dado que confirma esse cansaço de tela. Fala que 83% da geração Z quer reduzir o uso do celular, que isso é um objetivo de vida, e 79% dos jovens falam que querem frequentar mais eventos presenciais. O mundo físico está chamando, e os objetos também. 70% da geração Z coleciona item como um disco, camiseta, câmera descartável, e 54% deles acham que as marcas favoritas são aquelas que proporcionam alguma sensação de comunidade. É aquilo, a base vem forte, já está muito amassada de tela, já normalizou também, né? Talvez não se encante tanto com essa quantidade de oferta digital e esteja mais interessada no mundo real mesmo. É um ótimo sinal, até porque a geração Z, a geração Alpha, perdeu uma parte da infância, da adolescência, trancada em casa por conta da pandemia. Então, acho que depois de tanto ver o mundo pela tela, está tendo essa vontade, esse chamado para o mundo real, o que é um ótimo sinal. Qual é o valor do pitch para os novos negócios? O pitch é uma prática conhecida no mercado de inovação, que é aquele momento em que empreendedores apresentam as suas ideias para clientes, fornecedores, de maneira rápida, para abrir oportunidades de negócios. O Pitch Night do InovaBrá tem uma regra que eu queria ver em mais lugares. O empreendedor sobe ao palco para apresentar a sua empresa e, se passar de 3 minutos, leva uma buzinada. A ideia da noite é essa, uma batalha de pitch. Várias startups explicam suas propostas de negócios, uma de cada vez, e cada uma tem 3 minutos para convencer a plateia do potencial da sua ideia. Quem estoura o tempo é cortado pela tal buzina. Parece brincadeira, mas é o treino mais honesto que existe para obrigar quem constrói a ir direto ao ponto. Se você precisa de mais de 3 minutos para explicar o seu negócio, o problema não é o relógio, é que a ideia ainda não deve estar muito clara na sua cabeça. A batalha é nessa quinta e os 3 melhores saem com uma mentoria de pitch. Tudo organizado pelo InovaBrá. A noite é aberta para todos e é uma ótima oportunidade de networking com empreendedores, investidores, pessoas que trabalham com inovação. Então, se você estiver em São Paulo, pode conferir presencialmente ou pode também acompanhar pelo YouTube do Bradesco, se estiver em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo. Se você tem uma startup e quer subir no palco, ou se você quiser só assistir, o link de inscrição e também da newsletter do InovaBrá, a do Hype ao ROI, estão na descrição do episódio. É só clicar e se inscrever. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Regardless of which social media platform is your drug of choice, they all have a slot problem right now, and we can argue about whether LinkedIn or X is the worst offender, but the bottom line is clear. We have reached infestation territory, and there is no such thing as a slop exterminator. A reação negativa das pessoas ao AI Slop, que é essa gororoba digital produzida por inteligência artificial, conteúdo sintético, está começando a ter um impacto. A Wired falou que essa reação que está crescendo do público, reclamando de muito recurso de inteligência artificial generativa em toda parte, publicidade, ambiente de trabalho, até da infraestrutura de tecnologia, está começando a preocupar as empresas. E várias delas estão tomando alguma medida para se adequar ao gosto do freguês. O LinkedIn, o Snapchat, o Substack, todas essas empresas passaram a criar algum tipo de mecanismo para identificar, para limitar ou até para excluir conteúdo que é gerado por IA. E recentemente a gente viu o Google, a Meta, recuando de funcionalidades de IA depois de terem sido muito criticadas. No caso do Google, foi uma funcionalidade no Google Maps que permitia você criar qualquer imagem dentro do mapa. Então teve gente criando acidente, bombardeio num lugar que não foi bombardeado. Isso gerou muita desinformação e eles cortaram esse recurso o mais rápido possível, acho que não durou nem um dia. E a Meta com a questão da autorização da criação de deepfakes de usuários do Instagram que tivessem o perfil aberto, que também pegou super mal, e eles desligaram. E isso tem muito a ver com essa rejeição que a gente está vendo, porque não é nem tanto as imagens, os textos gerados por IA que estão incomodando. O que tem incomodado é essa sensação de falta de consentimento. Essas empresas empurram as ferramentas, as funcionalidades, não perguntam nada para o usuário, se ele está gostando, se ele quer usar aquilo, se ele quer que seu conteúdo seja afetado por uma ferramenta, por uma funcionalidade dessa. E quando vê, já está lá implementado e as pessoas não estão gostando, porque é muito invasivo mesmo, né?
E isso também tem a ver com o fato que a gente está vendo nossos dados sendo usados para treinamento desses modelos sem nenhum consentimento também, tudo virando ferramenta vendida para a gente de volta, e a gente ainda tem que conviver com isso, uma ferramenta que é capaz de manipular a sua própria imagem sem você ter autorizado nada disso. E aí tem um dado que confirma como os jovens já estão mais espertos em relação a isso. Nos Estados Unidos, entre pessoas de 18 a 29 anos, quase metade acredita que a tecnologia produz mais prejuízo do que benefício. E não são só as empresas, várias marcas estão sendo criticadas porque usaram imagem gerada por IA em campanha publicitária, tem trabalhador que está contestando esse monte de exigência corporativa hoje em dia de adotar as ferramentas, né, sendo forçado a usar IA no trabalho, mesmo que não julgue necessário, e muitas comunidades, nos Estados Unidos principalmente, se organizando para protestar contra esses data centers, esses centros de processamento de dados que consomem muita energia, que acabam impactando a vida da comunidade inteira de um determinado local, e sem falar no impacto econômico e ambiental desses data centers. Então é por isso que o Substack, o LinkedIn, o YouTube estão tentando lidar com esse volume de conteúdo sintético que invadiu tudo quanto é lugar. O Substack agora oferece uma ferramenta para detectar se um texto que você está lendo em alguma newsletter foi gerado por IA. Eles estão usando o sistema da Pengram, que analisa tudo do Substack. É post, nota, comentário, resposta que tiver mais de 100 palavras, vai lá e confere para ver se aquilo foi gerado com IA ou não. Você aperta um botão e descobre. O autor de uma newsletter pode escolher não ter o seu conteúdo escaneado dessa forma. E aí vai gerando uma desconfiança, né? Eu nem sei como tá na newsletter do Resumido, inclusive. Aliás, se você não assina o Futuro Explicado, é só você visitar resumido.cc/newsletter e assinar. E pode assinar também a Resumido Tech Invest, que é sobre investimento em empresas de tecnologia. O LinkedIn também está com uma proposta de identificar os textos gerados por IA, porque 41% dos textos longos que foram analisados entre abril e junho foram classificados como gerados por IA. Isso aí basta você entrar no LinkedIn para ver. Eu fico impressionado com a quantidade de gente que copia e cola o que sai do ChatGPT ou do Claude e posta lá no LinkedIn como se fosse um texto próprio. Ou vai ver, não está nem aí. Não está preocupado em ser IA, mas até gente que eu respeito. Gente que eu sei que trabalha com conteúdo, posta cada barbaridade lá, uns textos mal escritos pra caramba e não tá nem aí. E o YouTube tá criando uma diferenciação entre as produções que são feitas com auxílio de IA, daqueles vídeos que são repetitivos, criados em massa, que é feito automaticamente, muito focado em criança, né, que fica vendo as coisas em loop sem perceber. E isso eles estão tentando combater e diminuir o alcance. Na contramão disso, a Roku, que é um aparelho que transforma qualquer TV numa Smart TV para você poder assistir streaming, e lá dentro você pode assinar vários serviços, e agora eles estrearam um canal gratuito que transmite conteúdo produzido por IA 24 horas por dia. Eles estão apostando que tem um público que quer assistir isso e que vai passar o dia vendo um monte de vídeo genérico rodando lá na tela sem prestar atenção. A programação está sendo produzida por uma startup chamada Fairground. E aí tem animação, tem narrativas de terror, fantasia, ou um monte de produção que não tem nem identidade editorial muito identificável. E de acordo com a reportagem da The Verge, alguns desses vídeos têm uma história minimamente compreensível e até um sinal que tem uma pós-produção humana, mas a qualidade visual é muito ruim e a montagem que é feita a partir de um monte de clipe gerado por máquina colado um no outro, dá a dica que aquilo foi feito por IA. O objetivo, óbvio, é atrair o usuário que não tem dinheiro para pagar pelo conteúdo ou não quer gastar com conteúdo, com alguma assinatura e ter alguma coisa para assistir. E aparentemente tem gente que está disposto a assistir vídeos gerados por IA como se fosse uma coisa de qualidade ou não está nem aí para a qualidade. Tem gente apontando isso, né? Que a gente vai chegar num modelo em que a gente vai ter uma divisão entre as pessoas, entre quem assiste conteúdo gerado por IA e não tá nem aí, e gente que não quer ver aquilo de maneira nenhuma. E muito provavelmente quem não quer assistir conteúdo gerado por IA vai ter que pagar um premium para poder ter acesso a obras geradas por humano. A gente vai entrar num universo parecido com o da comida orgânica. A gente tem o alimento orgânico plantado e também tem alimento ultraprocessado e transgênico e gente que até atrás do preço, às vezes até por falta de opção, consome esse tipo de produto. Então a gente vai chegar num cenário parecido em relação ao conteúdo audiovisual. E não é só a Roku. A Variety falou como a Prime Video da Amazon lançou agora uma série turca chamada Castle Walls, que está sendo vendida como a primeira série 100% feita em IA
num grande serviço de streaming. São só 2 episódios de 15 minutos e o projeto mistura um monte de ferramenta generativa com trabalho humano no roteiro, desenho, na atuação e na dublagem. Então, apesar de dizer que é a primeira série totalmente feita com IA, não é bem assim, porque eles mesmos falam que as atuações não foram feitas assim, foram com humanos, as dublagens também. Então é meio lá, meio cá. Eu não sei o que eles estão querendo com isso, é atrair as pessoas com essa promessa de que vai ser um conteúdo por IA, ou se não está contando que isso, na verdade, vai repelir muita gente. Eles levaram 1 ano para produzir esses 2 episódios de 15 minutos, usaram o ChatGPT, Midjourney, Runway, Veo, Kling, várias ferramentas nesse processo. O que me faz pensar que, 1 ano para produzir 2 episódios de 15 minutos talvez tivesse sido mais fácil filmar, né? Não sei se mais barato, ou talvez até mais barato. Só que para financiar esse conteúdo produzido por humanos, que normalmente é mais caro, um dos caminhos, que é a publicidade, começa a ficar dificultado quando essas plataformas querem extrair o máximo de tempo do usuário exibindo o que eles querem, e não necessariamente o que o produtor de conteúdo precisa exibir, como os próprios anúncios, para poder viabilizar aquela produção em muitos casos. O Spotify está testando um botão agora que vai facilitar pular os anúncios num podcast. Obviamente tem aquele botãozinho de 15 segundos, você começa a ouvir um anúncio, pula, muita gente faz isso. Felizmente, no resumido, o percentual de pessoas que salta os anúncios, as parcerias, é bem baixo. E, aliás, é bem importante não fazer isso e clicar no que é recomendado, pelo menos ter a curiosidade de ver o que é, porque isso ajuda bastante a trazer novos parceiros. Mas o Spotify está querendo ir contra isso, né? Mais uma vez, dificultando o trabalho do produtor de conteúdo com um botão específico para pular esses anúncios. Esse botão não vai aparecer quando você estiver com o telefone com a tela travada, né, ouvindo em segundo plano, mas se você estiver com ele aberto em tela cheia no iPhone, ele vai dar essa opção muito fácil de pular o anúncio inteiro. Isso é muito preocupante quando a gente fala de podcast, porque nenhuma plataforma de streaming compartilha 1 centavo que seja dos plays de um podcast. Você pode ter um podcast com 10 milhões de ouvintes diários que você não vai ganhar um mísero real dessas execuções todas, ao contrário do que é feito com música ou até mesmo no YouTube. Então, se agora até os anúncios vão ser dificultados, vai ficar complicado para muita gente. Por isso que é tão importante a assinatura dos ouvintes, como eu falo aqui sempre, né? É a única forma de garantir a continuidade de algum projeto. São as pessoas que gostam muito dele ajudarem a financiar. Eu fico muito feliz toda vez que tem um assinante novo, porque eu fico lisonjeado mesmo. São só R$20 por mês, mas eu fico muito feliz que alguém veja valor no resumido e vá lá, faça sua assinatura. Fico feliz mesmo. E além das dificuldades de plataforma, de monetização, a gente começa a ver um cenário também disputado com os bots. O Cloudflare, que é um serviço que fica entre um site e o visitante, que é uma forma de transformar o site em um ambiente mais seguro e também mais rápido, e para proteger contra ataque online, coisas desse tipo, acaba filtrando boa parte do tráfego da internet. E eles falaram que, muito em breve, o acesso de humanos, a navegação de humanos na internet vai ser praticamente uma margem de erro. Esse ano, eles já falaram que os bots ultrapassaram os humanos em volume de tráfego na internet. Isso principalmente por conta de agentes de IA. Esses agentes conseguem navegar de um jeito parecido que os humanos navegam, mas numa velocidade muito maior. Então, enquanto uma pessoa compara 5 lojas para ver um preço, uma IA dessa consegue consultar 5.000 sites em 1 segundo. E isso vai fazendo com que o volume de tráfego seja gerado muito mais por esse tráfego automatizado do que por humanos. Só que se hoje passou da metade, a previsão da Cloudflare é que daqui a 5 anos esse tráfego vai ser até 1000 vezes maior do que o gerado diretamente por pessoas. Vai aumentar o número de bots escaneando e raspando a internet, e os humanos navegando vão virar uma parcela muito pequena desse tráfego. O efeito direto disso é que os sites, projetos independentes vão perdendo audiência e receita quando esses assistentes todos vão entregando as respostas sem gerar nenhum clique. Você vai lá no Google, faz uma pergunta, ele te dá o resultado já ali escrito, você não clica no site, você nem vai lá ver o que aconteceu, se aquela resposta está lá ou não, e esse site não ganha tráfego, não consegue vender anúncio e aí não consegue sobreviver. A Diana Burke no TikTok falou exatamente sobre isso. Ela foi investigar as fontes que são apresentadas pelas ferramentas de chatbot, como o ChatGPT, o Claude, e percebeu que raramente ela reconhecia os sites que são citados.
Você faz uma pergunta para um chatbot desse, ele diz de onde veio aquela informação, cita lá um link, só que quase nunca é um link de um site que você conhece. Não sei se você já reparou isso. É raro, né? Se você não direcionar para buscar em sites que você confia e você botar uma lista, às vezes vem umas coisas que você nunca ouviu falar. Um dos motivos é porque vários sites de mídia maiores, né, conhecidos, confiáveis, estão bloqueando esses rastreadores justamente para impedir que o conteúdo seja utilizado de maneira gratuita por um buscador ou por uma ferramenta de IA e entregar a resposta sem trazer o visitante. E por conta disso, esses agentes de IA, assistentes de IA que acessam a internet, não pesquisam pela internet inteira, eles acabam pesquisando a parte que é mais permissiva. Os sites que têm menos proteção contra acesso de bot ou até páginas que são criadas especificamente para aparecer em respostas de modelo de linguagem, né? Resposta gerada por IA. É como se fosse uma nova forma de SEO, né? De você otimizar uma busca no Google. Você cria um site que ele é todo feito para receber o acesso do bot e aí, por estar customizado para isso, acaba sendo mais acessado pelos bots e aparecendo mais na resposta. Aí nesse vídeo do TikTok, da Burke, que eu vi, ela falou que 60% dos sites jornalísticos de alta credibilidade já bloqueiam rastreadores de IA e que 44% das citações do ChatGPT viriam de listas de melhores produtos. Não é um site fazendo reportagem sobre alguma coisa, é aquela lista, top 10 fones de ouvido. E que vários desses sites são criados pelas próprias marcas. Ou seja, existe um ambiente convidativo para você criar uma máquina de respostas para IA. Você fica prontinho para IA ir buscar a resposta no seu site e assim você começa a invadir essas respostas. Então a recomendação é você abrir cada fonte, conferir se lá tem a resposta que você está procurando. Você faz uma pergunta para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini, ele dá lá a resposta prontinha, dá as fontes. Se você não conhece o site, clica. Vê se tá lá dentro, faz uma busca se aquilo foi citado. Você pode fazer uma pergunta se alguma coisa é melhor do que a outra e você vê lá se essa lista tá séria, se o produto que está dizendo que é o melhor tá lá mesmo ou se não é um site da própria empresa. E isso vale para notícia também, para informação. Se você vê lá que a fonte é a Wikipedia, vê lá o verbete da Wikipedia se está dizendo o que está escrito. Porque não é mole não, a gente acha que com IA não trabalha, mas trabalha mais, porque você precisa conferir essas coisas todas. Então você pode usar como um buscador, como uma fonte de pesquisa, mas você tem que ir lá no detalhe para você ter certeza que você não está acreditando numa coisa que não é lá a verdade. O New York Times falou também dos chatbots que estão levando a gente para um futuro de uma internet pós-humana, que tem a ver com esse tema, que é o acesso de bots na internet. Só que o que essa reportagem está apontando é para um futuro das interações de bots com outros bots. Não são nem humanos interagindo com conteúdo de bot. É bot conversando com bot. Já tem muito uso para isso em RH, por exemplo, em entrevista de emprego, em que a pessoa gera o currículo com IA, manda para um sistema que também é de IA, que filtra aquele currículo para decidir se o candidato é bom para a vaga ou não. E isso são bots conversando um com o outro. E o próximo passo disso são esses assistentes pessoais, os agentes de IA, que trabalham em nome do usuário, e até os gêmeos digitais, que é quando você cria uma versão digital daquela pessoa para interagir em nome dela. E aí daqui a pouco você está vendo bot falando com bot, se passando por dois humanos, e os dois humanos nem sabem que essa conversa aconteceu. Em vez de você falar no telefone, no e-mail, você sabe que está se comunicando com uma outra pessoa, são duas entidades sintéticas simulando os interlocutores, substituindo eles por vezes e conversando com o outro. Isso aí cria vários riscos, porque esses sistemas podem acabar não detectando os mesmos erros e acabam amplificando ao longo de uma cadeia que seja inteira automatizada, porque não tem ninguém monitorando. Então, um dos exemplos que o artigo dá é uma pessoa que vai conversar, ou o seu agente de IA vai conversar com outro bot médico. Nessa conversa, o bot médico entende mal a explicação do que a pessoa esteja sentindo, o que é que seja, e a partir daí pode desencadear uma cadeia inteira de erros, pode direcionar para a especialidade errada, para o remédio errado, e as coisas vão se acumulando, e ninguém viu no processo. Você só vai perceber lá no final quando, sei lá, a pessoa ingeriu um remédio que ela tem alergia e não sabia. Então, essas interações completamente automatizadas são muito arriscadas. E até por isso estão tendo outros movimentos de tentar identificar quando a interação é robótica. A Anthropic, que é a empresa responsável pelo Claude, anunciou que vai passar a inserir uma espécie de marca d'água, obviamente digital, nos textos e arquivos que são produzidos pelo Claude para atender às novas exigências de transparência da União Europeia.
Essa identificação vai ser aplicada diretamente pelo próprio modelo, independente do produto que você estiver usando, e vai acompanhar esse texto, essa imagem, mesmo quando ele for copiado e colado em outro lugar. E essas obrigações começaram agora, dia 2 de agosto, e outras empresas, Google, a Meta, a Microsoft, a OpenAI, também tiveram que aderir a esse código europeu para identificar conteúdo gerado com IA. Mas se você pensa nessa questão que em pouquíssimo tempo, em 5 anos, o tráfego online automatizado feito por robôs, agentes de IA, vai ser 1000 vezes maior do que o dos humanos, será que não é o caso de identificar o conteúdo humano? Porque você vai praticamente sinalizar que tudo foi criado por IA. E algumas pessoas estão questionando qual é a validade disso, porque para muita gente nem importa que foi gerado por IA. A Business Insider falou exatamente sobre isso, né, como em contexto de trabalho acadêmico, um concurso literário, um livro. Esse tipo de uso que a autoria humana ainda é fundamental, tudo bem, super importante saber, mas a maior parte dos textos que são gerados por IA é e-mail, ata de reunião, relatório, mensagem interna, um monte de material de dia a dia que ninguém se importa se aquilo é original ou não. O que importa é a informação estar organizada e inteligível do outro lado. Então, em vez dessa identificação gerar algum tipo de constrangimento, as pessoas ficarem mais preocupadas, né, em gerar conteúdo com IA e todo mundo ficar sabendo que aquele e-mail foi escrito por IA, pode acabar mesmo normalizando e confirmar uma prática que já está incorporada no trabalho. Todo mundo usa IA, né? Como falam em relação a essas canetinhas emagrecedoras. Ninguém fala que está tomando, mas está todo mundo usando e ninguém admite. É mais ou menos o que acontece com a IA. E a questão é como você usa, né? Você pode usar a IA de muitas maneiras que podem te ajudar, ou você pode usar para substituir o que você faz e aí você está em maus lençóis, porque vai acabar sendo descoberto e o conteúdo é muito ruim ainda. Mesmo assim, as super promessas dos laboratórios de IA continuam e o CEO da Anthropic, o Dario Amodei, falou que a IA pode ajudar a curar a maioria das doenças humanas dentro de 5 a 10 anos. Ele baseou essa previsão no potencial da IA de acelerar avanço em biologia, medicina, pesquisa e até no desenvolvimento de medicamentos. É curioso isso vindo do Amodei, que normalmente vem com esse discurso mais alarmista, tentando até supervalorizar as potências da IA para valorizar a própria empresa, mas eu acho que como a maré está mudando, está na hora de começar a mostrar que isso pode ser usado para o bem e bem rápido. Só que uma promessa vazia dessa não adianta muito. O Gary Marcus foi um que rebateu na hora e falou na lata, não vai ter cura do câncer, nem da maior parte das doenças humanas em 5 ou 10 anos e nem mais tempo que isso. E o principal ponto do Gary Marcus para contestar isso é que existe um monte de complexidade fundamental mesmo, de fundamento da medicina, que impede as coisas acontecerem nessa velocidade. Você precisa entender um monte de mecanismo causal, tem custo de desenvolvimento e tem tempo para você conseguir fazer esses estudos pré-clínicos, os ensaios clínicos, você aprovar isso em termos regulatórios. São várias janelas que você não consegue acelerar só porque o computador está trabalhando mais rápido. Quem é desenvolvedor, CTO principalmente, já deve ter dito essa frase para alguém, porque é muito normal um cliente que está com pressa achar que para acelerar a entrega de um processo é só você contratar mais desenvolvedores. E normalmente, para responder isso, um CTO faz uma analogia e diz que não adianta você botar 9 mulheres juntas para tentar concluir uma gestação em um mês. Algumas coisas você não consegue acelerar, e é mais ou menos assim que acontece com medicamentos. Então, só essa trava já impossibilita essa janela. Não significa que não possa ter avanços enormes na medicina, eu acredito que vão ter mesmo. Mas esse tipo de promessa vazia, que em 5 e 10 anos vai acontecer, citar o câncer, né, doença horrorosa que sempre é citado, é uma forma de tentar vender uma ilusão para o público para ganhar tempo, para conseguir levantar mais recursos, e isso não é uma tática muito honesta, vamos dizer. O Mark Zuckerberg da Meta, que também está numa cruzada de tentar empurrar os aspectos positivos da IA, também falou num futuro de abundância de empregos, né? O que ele fala é que várias tarefas, vários empregos vão deixar de existir, mas que muito mais vão ser criados. E ele dá como exemplo essa era pré-smartphone, quando a gente não estava todo mundo completamente conectado, e como hoje a gente tem desenvolvedor de aplicativo, criador de conteúdo para rede social, técnico de veículo elétrico, coisas que uma geração atrás não existia. Então ele acha que vai ter novas funções, com designer de estúdio individual, criador de mundo virtual, até biólogos pessoais
que vão ser dedicados a tratamentos individualizados. Só que a transição para isso tudo, o próprio Zuckerberg assume, é que é mais complicado, porque se a automação avançar muito rápido, mais rápido do que a capacidade dos trabalhadores de adquirir as novas competências, a gente está em maus lençóis. Então, mesmo quando eles vendem um futuro mais brilhante, a gente tem que pensar que as coisas são muito imprevisíveis ainda. A gente não sabe exatamente o que vai ser afetado e qual é a resposta que vai ser gerada a partir daí. E é por isso que eu tendo a achar que as coisas não vão acontecer nem na velocidade e nem nessa intensidade que tem sido propagandeado. Pelo menos não tão intenso em tão pouco tempo. Essa semana voltou a circular aquelas previsões feitas em 2025. Tá lá no episódio resumido 308 sobre o que aconteceria com a inteligência artificial em 2027. Foi um cenário que foi publicado em abril de 2024, chamado AI 2027, que era uma narrativa mês a mês, imaginando o caminho lá de 2025 até 2027, o caminho até a superinteligência. O relatório dizia que em 2027 a gente teria a superinteligência, né? Uma inteligência maior que a dos humanos e que a gente já teria esse problema de alinhamento em 2027. Só que as coisas não estão acontecendo bem assim, né? Os próprios autores do estudo já mudaram esse prazo, falaram que está mais para 2028 ou 2029, e tem algumas pessoas acompanhando as previsões do relatório. Um desses trackers, né, que está acompanhando listou 53 previsões que são verificáveis e vai atualizando lá conforme vai sendo alguma evidência sobre aquele avanço ou não. E tem também a autoavaliação dos próprios autores do AI 2027, que eles publicaram no início desse ano. E o que eles mostram é mais interessante do que o que fica viralizando de análise sobre o que se concretizou ou não. Porque muita coisa realmente aconteceu como estava previsto. Agente de programação que já está transformando o desenvolvimento de software, laboratório usando IA para acelerar a própria pesquisa em IA, e também essa disputa entre os grandes laboratórios de IA que ficou até mais apertada do que o cenário imaginava. Só que várias coisas vão ficando para trás. Além da própria previsão dos autores ter sido revista, né, de 2027 para 2030, de acordo com eles próprios, eles calcularam também que a realidade dessa evolução está caminhando a 65% da velocidade que eles mesmos tinham projetado. Então, o cenário está acertando muito na direção, só que exagerou no prazo. O que eu posso dizer, eu te disse lá no episódio 308, quando apareceu esse cenário aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. As pessoas relativizando suicídio de criança, pô. Estupro de criança. Gente que pega vídeo de menina e passa. Quantos jovens nós já vimos serem apreendidos, porque somos obrigados a utilizar esse termo, entendeu? Aí vai o cidadão fazer propaganda, pedir voto para as pessoas, dizendo que bandido bom é bandido morto e passando pano em pedófilo. O caso do Discord aqui no Brasil, depois da morte de uma adolescente de 13 anos, que teria sido induzida a uma automutilação e ao suicídio durante uma transmissão ao vivo, levou a ANPD a determinar a suspensão das lives do Discord no Brasil. O próprio Discord reconheceu que o sistema de proteção falhou, não identificou a gravidade da situação. Essa transmissão durou quase 2 horas e o Discord só derrubou o servidor que estava transmitindo isso 25 minutos depois do primeiro alerta da polícia. Então, eles não estão tentando reverter a decisão, mas eles estão argumentando que o episódio não representa uma falha sistêmica e que seria tecnicamente impossível bloquear as lives do país no prazo de 3 dias que tinha sido dado no dia 12 de agosto. Só que agora, nessa segunda, dia 17 de agosto, o Discord informou que suspendeu as lives no Brasil, cumpriu a determinação, só que esse caso está longe de terminar, porque a ANPD já tinha avisado que a suspensão era só uma medida emergencial e que ia continuar investigando vários pontos, como verificação da idade, controle parental, até a arquitetura de segurança do Discord. Então a discussão ficou maior do que uma funcionalidade específica das lives e passou a ser até que ponto as plataformas tão usadas pelos adolescentes conseguem detectar essas situações extremas antes de algum dano acontecer. E também o que acontece quando os sistemas automáticos de proteção simplesmente não percebem esse risco. Porque, como a gente sabe, não é porque é automatizado que está 100% à prova de erro, e esse caso acabou ilustrando isso de maneira trágica. Nos Estados Unidos, a Meta vai enfrentar o maior julgamento até agora sobre os efeitos das redes sociais em crianças e adolescentes. Vários procuradores gerais de 29 estados
estão acusando a Meta de projetar o Facebook e o Instagram para estimular o uso compulsivo, para esconder risco e para coletar ilegalmente dados de menores. Os estados estão pedindo várias mudanças, além de indenização. A Meta está estimando que as indenizações possam chegar a 1,4 trilhão. E esse processo pode abrir um precedente para milhares de ações parecidas e acabar alterando o modelo de negócio que é baseado em engajamento e que é o grande problema. A grande questão dessas plataformas é o modelo de negócio que incentiva essa arquitetura que extrai dado do usuário e retém ele na tela o máximo de tempo possível, gerando tudo isso que a gente lamenta tanto que aconteça nas redes sociais. Esse processo está sendo chamado de Big Tobacco Moment, ou o grande momento do tabaco da Meta, em comparação com o processo das empresas de tabaco lá atrás, nos anos 90, quando ficou comprovado que eles sabiam sim do poder viciante dos produtos que eles vendiam e que ocasionou diversas alterações de legislação, inclusive a proibição da publicidade desses produtos. Esse resultado vai ser bem importante. E na Austrália, um outro processo trouxe uma grande vitória para os motoristas de aplicativo, que agora vão passar a receber uma remuneração mínima de 31 dólares australianos por hora. Isso dá cerca de 115 reais por hora e vão ter também seguro contra acidente pago pelas plataformas. Isso foi um acordo negociado pelo sindicato da categoria com o Uber Eats e com a DoorDash, que opera lá na Austrália também, para tentar combinar essa flexibilidade do tipo de trabalho com um mínimo de direito para quem trabalha para essas empresas. Essas regras podem acabar servindo de referência para outros países que vêm discutindo exatamente isso, como regulamentar o trabalho que é mediado por plataformas digitais, que é uma coisa que não existia até pouco tempo atrás e ainda está num limbo jurídico, que logo vai ter que ser resolvido. Essa aí foi uma grande vitória para os motoristas de aplicativo, não só na Austrália, exatamente por isso. E se é tratamento ético que você quer, tá aí uma péssima notícia. A responsável por ética da OpenAI deixou a empresa menos de um ano depois de começar no cargo. A Chloe Bacalar deixou o cargo de líder de ética e inteligência artificial e a saída, que não foi anunciada publicamente, nem teve um motivo divulgado, acontece no meio de vários outros executivos ligados à segurança também deixando a empresa. A equipe de superalinhamento e missão também foi dissolvida, a área de sistemas seguros também passou por uma reorganização e a OpenAI integrou parte da segurança às equipes que desenvolvem os modelos. Então, em vez de você ter uma comissão externa, um outro setor da empresa monitorando a questão de segurança desses modelos, você está deixando as próprias pessoas que desenvolvem dizerem se está seguro ou não. E aí você começa a ter um conflito de interesse, porque a pessoa está pressionada por data, por prazo, por entrega, e ela mesmo dizer que o produto está seguro não significa que está seguro. Então, prepare-se que os próximos capítulos prometem. O OpenAI está aí, abrindo as portas para o caos, e normalmente o caos vem. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I had sex last night. Congratulations! Yeah. All right. Thanks. Did you go down on her? Yeah, a little. Not. Yeah. It's like bare minimum is 15 minutes. Planning for potentially 45. 45 minutes? Who told you that? A dica de hoje é um boberol danado, coisa que eu adoro, ainda mais quando a cabeça tá fritando. Mas tem que ser boberol bom, né? Eu gosto de Judd Apatow, Will Ferrell, Adam Sandler, essas coisas todas eu adoro. E essa semana estreou a 3ª temporada, que tá sendo bastante elogiada, de uma série que eu gosto muito de assistir com meu filho adolescente, mesmo que possa ser meio inapropriado às vezes, que é Tires. A série é estrelada pelo Shane Gillis, que é famoso pelos stand-ups bem polêmicos, que ele fala umas barbaridades justamente para tomar pedrada e expor esses absurdos. E a série se passa numa oficina de carros. É tipo um The Office, só que numa oficina de carro. Mais ou menos a mesma dinâmica. Na 3ª temporada, o Gillis segue falando sobre chegar aos 40 sem ter resolvido nada na vida. Não é pra todo mundo, mas se você quiser desopilar sem pensar muito e dar umas risadas no processo, vai com tudo, depois me conta. Comecei a acompanhar o Mount Kimby desde o primeiro disco e eu nunca mais larguei. Achava até que eles iam mais longe do que eles foram, mas pelo menos eles nunca pararam, né? Quando eles surgiram em 2010, eles foram rotulados como post-dubstep, só que ali já tinha muito mais elemento que isso. Tinha R&B, ambient, um monte de coisa que não cabia numa etiqueta dessa. E agora eles lançaram uma mix pra série Fabric Presents,
que é organizado pelo clássico clube londrino. Aliás, quanta saudade das minhas viagens no 55 para algumas noitadas históricas por lá. Tudo bem calibrado, pensado, coisa fina. Se você gosta de música eletrônica, excelente set. Nesse episódio, você ficou sabendo que um chatbot criado por um artista viralizou exatamente porque não parecia humano, que o Spotify testa um botão para pular anúncio que ameaça o modelo de negócio dos podcasts, que a Cloudflare disse que os humanos podem virar um erro estatístico diante do tráfego de bots, que a Anthropic vai adotar uma marca d'água para todo o conteúdo gerado pelo Claude, que a OpenAI perdeu mais uma chefe de ética em menos de um ano, que a Meta enfrenta um julgamento com 29 estados por litígio sobre jovens e redes sociais, que entregadores de aplicativos conquistaram piso salarial na Austrália e muito mais. E agora é a hora do meu pedido, que eu falei lá no início do episódio. Se você gosta do resumido, recomenda pra mais gente. Eu sempre peço pra você fazer assinatura, mas divulgar é muito importante. Se você postar por aí, mandar no WhatsApp, convidar mais gente pra ouvir, ajuda demais o resumido a crescer e quem sabe até encontrar novos assinantes. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser comprovar que ouviu esse episódio até o final, a palavra secreta da semana é promessa. Só comentar isso lá que eu vou saber que você veio até aqui. O resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem foi feita pelo Miguel Mermanstein, da Usina Sons. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido.